O Internacional com mais uma vitória no estádio Beira-Rio, uma vitória contra o Cuiabá por 1-0, um jogo apertado no Internacional que quase acabou se complicando no final do jogo, mas o que importa é a vitória. O Internacional momentaneamente é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro. E no vídeo de hoje eu vou te dar os principais detalhes a partir de agora sobre o futuro do Internacional nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Além disso, te trazer informações sobre o que disse o presidente Alessandro Barcelos antes do jogo do Internacional, porém falando sobre o Tyson e por uma certa insatisfação do Tyson em estar neste ambiente com o Internacional. Irei te trazer informações também sobre o Edenilson, que quase acabou entregando esse jogo para o Internacional, e também vou te trazer, além disso tudo, mais informações sobre o Alexandre Alemão, que já tem 7 gols no Campeonato Brasileiro e já começa a entrar ali naquele bolo de artilharia pelo Campeonato Brasileiro. Mas só antes de a gente começar esse vídeo, roda a vinheta. Boa tarde, colorados! Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje. Seja muito bem-vindo. E só antes de a gente começar, não esquece de deixar o teu gostei, que ajuda muito esse vídeo aqui a chegar cada vez mais pessoas, ajuda muito no desempenho e na performance do canal também, enquanto deixa o teu gostei. Se tu tá chegando aqui pela primeira vez, ou se tu já assiste os vídeos no canal, porém tu não é inscrito, aproveita e te inscreve no botão vermelho que aparece logo aqui abaixo. Além disso, também eu quero te falar que no primeiro botão azul que aparece aqui acima, ou no QR Code também aparece aqui acima, e o botão azul que aparece aqui abaixo, tu pode te tornar membro do canal e ter acesso a informações de forma exclusiva e de forma antecipada do Internacional, 24 horas ao dia, dentro do nosso grupo de WhatsApp. Então, se tu quer ter essas informações exclusivas do Internacional, esmiuçadas, aproveita e te torna membro do canal no botão azul que aparece logo aqui abaixo, tá bom? Então vamos começar aqui com as informações do Internacional. O Inter que venceu o Cuiabá nesta tarde, às 4h30 da tarde. O Inter que começou ali com o primeiro tempo com muitas chances, porém com um acerto de finalizações muito pequeno, apesar da quantidade grande. No segundo tempo, o jogo foi começando a ficar um pouco mais perigoso, mas acabou saindo no gol, numa jogada muito bem trabalhada do Pedro Henrique, que é um jogador que sempre que entra na segunda etapa, por ser reserva, é um jogador que entra muito bem, e é um jogador que inclusive já começa a merecer uma vaga, postular uma vaga como titular nesse time do Internacional. Mas além disso, o Alexandre Alemão, que também fez o gol do Internacional, o 7º gol dele no Campeonato Brasileiro, 9º gol na temporada, é o artilheiro do Inter nessa atual temporada de 2022, O Inter que agora com essa vitória contra o Cuiabá tem 46 pontos no Campeonato Brasileiro. Para os pessimistas aí que achavam que o Inter ia brigar para o rebaixamento nessa temporada, o Inter já não tem mais chance matemática de ser rebaixado nesse momento, O Inter ainda pode perder a segunda colocação, isso porque Flamengo e Corinthians ainda jogam na rodada. O Flamengo joga amanhã, pela parte do final da tarde, às 7 horas da noite, contra o Goiás, lá no Serrinha. Jogo dificílimo, porque é muito difícil jogar naquele estádio lá do Goiás. E o Corinthians enfrenta o São Paulo no Morumbi, também jogo que é um clássico às 4 horas da tarde. Caso esses dois clubes, Corinthians e Flamengo, vençam seus jogos, aí sim eles ultrapassam o Internacional, e aí o Inter pode terminar a rodada na 4ª colocação, tá bom? Lembrando que o Inter, a partir de agora, briga sim por um título no Campeonato Brasileiro, apesar de ser muito difícil. Hoje a distância é de 5 pontos, mas como o Palmeiras joga, daqui a pouco já esteja até jogando, quando tu tá vendo esse vídeo, já tem até jogado, a distância, caso o Palmeiras tenha ganhado do Juventude, vira 8 pontos novamente, O Inter que ainda tem um jogo direto lá na última rodada contra o Palmeiras no estádio Beira-Rio. Então, na melhor das hipóteses, o Inter ganhando esse jogo no estádio Beira-Rio conseguiria diminuir a chance do Palmeiras para 5 pontos, Então, o Internacional que nesse momento, agora só falta, tem mais novamente uma semana cheia de descanso, porque o Inter só joga na próxima segunda-feira, lá na outra semana contra o Atlético Goianiense no estádio Antônio Ascioli. Então, o Inter tem bastante tempo agora para conseguir preparar a equipe, Inclusive o Alemão, que agora voltando, a falar sobre o Alemão, que é um dos principais jogadores do Inter hoje nesse Campeonato Brasileiro, é um jogador que já teve a sua renovação automática, renovou o seu contrato com o Internacional de maneira automática até final de 2024, teve mais um aumento salarial, aumentou novamente o seu salário, e com esse aumento salarial aumentou a sua multa rescisória, tá agora com um contrato mais seguro no Internacional.
Até porque nesse momento, né, o alemão vem recebendo sondagens do futebol brasileiro, de clubes grandes do futebol brasileiro, mas também de clubes do futebol internacional. Clubes do futebol europeu também estão sondando a situação do Alexandre Alemão. Já começa a se tornar uma possibilidade de venda para a próxima temporada em função de ser ainda um jogador muito jovem. Lembrando que o alemão tem apenas 23 anos de idade, né? É um jogador ainda que tem idade para o Inter conseguir ainda uma boa venda agora nessa próxima temporada, se ele continuar, né, demonstrando esse bom futebol. Mas passando para mais informações, né, inclusive falando que uma venda do alemão não está descartada, inclusive para janeiro, eu quero te falar sobre o Edenilson, né, que quase acabou, né, entregando essa vitória do Internacional no final do jogo, né, ele acaba tendo ali um lance estranho com o Valdívia, que ficou meio uma divisão ali de opinião, se foi realmente falta do Valdívia, se não foi, realmente ele faz o pênalti ali no André, né, mas por ele ser tocado pelo Valdívia, o juiz acaba dando uma falta, né, foi um lance no mínimo polêmico, né, que alguns acham que foi pênalti, outros não, né, mas o Edenilson, né, que nesse lance, né, quase novamente estraga, né, uma vitória do Internacional que foi conquistada com muito suor, né? O Edenilson hoje é um jogador, né, que vive uma insatisfação muito grande de torcedor. No começo do jogo, né, quando saiu, né, a escalação do Internacional, o Edenilson, Tyson e David foram 3 jogadores que foram muito vaiados. Na entrada do Edenilson, foi um jogador também que teve uma mescla de vaias com aplauso, então é um jogador que ainda está sem ambiente no estádio Beira-Rio, mesmo depois de quase um mês para a eliminação contra o Melgar. É um jogador que a direção do Inter está tentando se desfazer, né, mas até o momento não chegou nenhuma proposta. O mercado do Oriente Médio fecha agora 19, né, daqui 9 dias, né, o mercado da Arábia Saudita está fechando, não chegou nenhuma proposta oficial, nenhuma sondagem oficial. Então, nesse momento, né, o Edenilson, a tendência é que permaneça até o final do ano, mas é um jogador que a direção quer se desfazer o quanto antes, tá bom? Falando em direção, quero te falar sobre o presidente Alessandro Barcelos, que falou antes do jogo contra o Cuiabá, né, e perguntado, né, sobre o Tyson, né, porque tinha surgido uma polêmica ao longo dessa semana, né, que ele poderia estar tendo algum problema interno, pessoal, e o próprio presidente Alessandro Barcelos disse que entre a direção, o Tyson e a comissão técnica e até mesmo entre o grupo de jogadores não existe nenhum problema, e quem tem que esclarecer esse problema, que teoricamente foi relatado pelo irmão do Tyson, tem que ser realmente o Tyson, para ver se realmente o problema que ele está enfrentando, né? Hoje foi um jogador hoje que entrou na segunda etapa, né? Realmente ainda tá com uma forma física ainda um pouco duvidosa, né? Parece estar ainda com alguns quilos a mais. Entrou ali até que bem no jogo, né? Fez ali 2 funções, começou como armador, terminou o jogo ali como o último jogador ali da linha de frente do Internacional, mas ele e o Edenilson não entraram na mesma voltagem que os outros atletas do Internacional. Por exemplo, o Pedro Henrique entrou muito bem no jogo, né? Foi um jogador que fez uma boa diferença. O Liseiro ali nos últimos 6 minutos finais deu uma boa recomposição no meio campo. O Estevão lá no lado esquerdo era uma boa válvula de escape, né? O Tyson e o Edenilson acabaram que foram 2 jogadores que acabaram ficando meio sumidos dessa partida contra o Cuiabá, tá bom? Então esse foi o vídeo, eu espero ter gostado, deixa o teu gostei, te inscreva no canal, ativa aqui o sininho de notificações. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui, não esquece de ir aqui e clicar no primeiro botão azul e se tornar membro do canal, que daí tu pode ter acesso a informações de forma exclusiva e de forma antecipada sobre o Internacional, tá bom? Então eu vou ficando com esse vídeo por aqui, grande abraço a todos vocês, valeu, falou e fui!